Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. Olá, o Conexão Poder recebe o deputado federal José Medeiros. Comigo hoje nessa bancada, Rafael de Souza, editor do site Repórter MT. E nossa pauta hoje tem muita bomba política, né, deputado? Como é que estão as articulações 2022? O senhor esteve recentemente com o presidente Bolsonaro, falou com ele recentemente. Temos definição de como ficará a eleição aqui em Mato Grosso? Então, tá chegando março, né? E já se afunila aí os entendimentos. E agora é que o caldeirão político entra em ebulição, porque dia 3 de março agora abre a janela partidária e aquele troca de partido, né? Quem vai se candidatar vai escolher a sigla e é ali onde começa todas as articulações e até lá não dá para prever nada, né? É que nem final de jogo de Copa do Mundo nos últimos minutos, né? Quando os times quando o jogo está empatado, né? Então, porque do mesmo jeito que você tá com a chapa pronta, daí a pouco já muda, você tá com a chapa de federal e estadual montada, daí a pouco já muda também. E nesse momento agora tem vamos dizer assim, um tempero a mais, porque é a primeira vez que nós vamos ter uma diminuição dos candidatos. Até então a gente podia fazer coligação, você podia fazer coligação e era o mesmo número de candidatos, aliás, 1,5 vezes o número. Se você tem 18 vagas, você podia fazer 18 e mais 9 candidatos, né? Agora não, você só pode ter os candidatos, o tanto de vagas que tem e mais uma, né? Então, por exemplo, para deputado federal, Mato Grosso tem 8 deputados federais. Então o partido só pode lançar 8 vagas e mais uma vaga de mulher. Então vai ser bem difícil fazer quociente. Por exemplo, o quociente em Mato Grosso, o quociente eleitoral é 185 mil para fazer um deputado federal. E você tem que fazer com esse número de 9 pessoas. E não pode fazer coligação, porque antigamente além de você poder lançar esse número de candidatos, você podia fazer a coligação e aí ia lá para quase 50 pessoas para fazer um quociente desse. Então mudou um pouco o cenário. E também tem aí o que esquenta, né? Que é as candidaturas majoritárias, Senado e governador, com aquele temperinho da polarização que está tendo da candidatura de presidente, que está aí polarizado entre Lula e Bolsonaro, e isso tem impacto principalmente aqui no nosso estado. Alguns estados não, mas aqui no nosso estado a candidatura presidencial ela tem vamos dizer assim, ela tem uma influência direta, só que isso vai se desenrolar ali para o final de março mesmo, no apagar das luzes, quando for formar as convenções, porque até lá a gente vai ver que vai ser espionagem política mesmo, né? A gente vê que nos primeiros eventos você já está vendo gente do outro lado filmando, presente nos eventos, porque cada um quer ter informação, como é que tá, que jeito está se formando, quem está lá, quem não está. Esse é o cenário que está se começando, está se vislumbrando, porque vai ser disputado palmo a palmo e a gente sabe que não vai ser uma coisa fácil essa eleição. Tem o deputado Medeiros como candidato ao Senado com o apoio do Bolsonaro, ou já está rachando esse chapão aí de apoio porque o Wellington Fagundes quer disputar também o Senado e é presidente do PL aqui em Mato Grosso? Então, você veja como é que a política é dinâmica, né? Até pouco tempo o senador Wellington, ele estava, vamos dizer assim, rodado, né? Ele estava no PL, sem possibilidade de formação de chapa com ninguém, e de repente vem o presidente da República para o partido dele. E aí por isso que eu digo, a influência direta do presidente, como ela afeta. O presidente já tinha externado um compromisso comigo para a eleição de Senado, ele já tem isso até inclusive gravado em vídeo, ele já tinha falado, já tinha conversado comigo que era para eu ir
me preparando para isso. Ele quer formar uma base de aliados forte ali no Senado para o próximo mandato. E de repente tá ele num partido onde tem um candidato que quer ir à reeleição, né? Então estava com essa batata quente na mão. Mas ele manteve o compromisso, né? E tem conversou com o senador Wellington, inclusive, para tentar construir, como ele quer construção de uma candidatura ao governo aqui, tem conversado com o Valdemar da Costa Neto, tem conversado com o senador Wellington, para lançá-lo ao governo aqui. O senador Wellington tá nesse momento de conversação ainda, né? De construção, e é uma das coisas que será resolvida aí nesse período, né? Não é só um pedido do presidente, boa parte eu diria que 80% hoje do staff político mato-grossense tem uma esperança, uma expectativa de que o Wellington tope esse desafio, né? Acham que ele está maduro, que ele conhece hoje o Estado na palma da mão, e porque também querem que o atual governador possa ter uma candidatura competitiva para enfrentar, né? Ele, pelo próprio desgaste natural que o governo traz, e também o desgaste, a fadiga de material mesmo desses 8 anos que o estilo de governar está aí, porque ele tem o mesmo estilo do governador anterior, isso está vencido. E a gente sente que as pessoas estão querendo um outro horizonte, e talvez aí a pressão, até de parte da base do atual governador, querendo que o Wellington saia a governo. A gente sente, por exemplo, ontem uma manifestação até do próprio senador Jaime Campos, praticamente quase um rompimento com o atual governador, e é um dos players aí que com certeza estaria no palanque do senador Wellington. Inclusive ele tem um bom nome, seria um bom nome para, por exemplo, para ser visto do Wellington, a ex-prefeita Lucimar, né? Daria um bom nome. Lógico que tem outros, quem iria escolher, lógico, seria o candidato a governo, mas só fazendo aqui um exercício um exercício de hipótese política. O presidente também deu uma sondada quando ele veio a Mato Grosso no Nilson Leitão. Seria uma possibilidade também de candidatura ao governo. Como que fica a situação do Nilson com essa possibilidade do Wellington ao governo? Ele pode vir de vice? O presidente, ele tem uma amizade com o Nilson de longa data, eles foram deputados juntos, inclusive há cerca de 1 mês, 2 meses, depois que o Odilo Balbinotti teve a desistência da candidatura, ele nos chamou lá e falou: olha, eu queria construir um palanque lá, queria que vocês me ajudassem a achar uma candidatura lá. E em última hipótese, Nilson, construir a sua, se não conseguir o nome. E o Nilson vem fazendo isso, muito mais ele até do que eu, porque eu tenho os afazeres lá em Brasília, mas ele tem trabalhado muito, tem conversado bastante, e conversado inclusive com o senador Wellington. Ele está empenhado nisso, empenhado para que o senador Wellington aceite, e nesse momento ele está desprendido disso, ele só iria em último caso mesmo, né? Nesse momento o foco todinho é na construção de uma frente ampla para não só apoiar o presidente Jair Bolsonaro, mas enfrentar o governo aqui em Mato Grosso. Inclusive essa frente ampla a gente já está construindo, e a gente quer construir ela não só para a candidatura de governo, né? Inclusive a gente já vai começar a construir ela agora, até com partidos que estão na base do Mauro Mendes, mas que também é da base do presidente Jair Bolsonaro. Nós vamos começar a conversar, porque a gente precisa montar o palanque do presidente Jair Bolsonaro aqui em Mato Grosso, para ter uma coisa organizada, para as pessoas que querem acompanhá-los, possa saber quem procurar, né? Então a gente quer fazer uma coisa bem organizada nessa eleição. Só para a gente entender, então, é uma vontade do presidente, ele manifestou a vontade em ter o candidato ao governo aqui, em ter, por exemplo, o Wellington, aqui ele citou o Wellington, e caso isso não fique formado, esse palanque não fique formado com o Wellington ao governo e o senhor ao Senado, seria uma segunda opção o Nilson Leitão, poderia ser, né? Poderia ser.
o Nilson seria uma opção, né? E aí a gente formaria chapa, a chapa seria então Medeiros e Nilson, e não com Wellington. Mas a nossa grande expectativa é que o senador Wellington aceite, até porque a gente vem construindo esse projeto e a gente sente que ele é talvez hoje o nome que mais aglutine aí na política do Estado. A gente sente que boa parte da Assembleia Legislativa, boa parte dos prefeitos, e mesmo aqui a Prefeitura de Cuiabá, a Prefeitura de Várzea Grande, e eu faço avaliação, aí a avaliação muito própria minha, de que hoje a eleição dele está muito mais fácil para governo do que para Senado. E eu faço essa avaliação porque eu sinto que o eleitorado bolsonarista, ele vai com o Wellington para o governo. Mas eu não sei se vai com o Wellington totalmente para o Senado. Você acha que pode rachar? Então, porque ele vai enfrentar o Neri, que é do agronegócio aí, essa coisa toda. E poderia ser que rachasse o voto. E se ele for, por exemplo, se eu tiver também no páreo, boa parte vem comigo, né? Então a eleição dele ficaria bem mais difícil. Ao passo que ao governo não, vai todo mundo com ele. Ele vai enfrentar o Mauro aí, e ainda mais o Mauro, que eu acho que errou na mão aí. Eu acho que o Mauro fez uma escolha política equivocada, quando ele se alia aí começou se aliando com Dória, e depois quando ele começa a se reunir com Flávio Dino, Elton Dias, a história dele não era com esse povo. Então quando ele começa a se juntar, fazer cartas e tal, isso acaba desagradando o próprio público dele, né? E aí vem Fabinho e diz, olha, nós estamos conversando com o Ciro, aí piora de vez. E daqui a pouco está conversando com o Lula, daqui a pouco está no colo do Lula, aí vem o Mauro e fala, não, nós vamos receber todo mundo, pronto. Aí o eleitor fala, está na esquerda, pronto. Aí essa leitura do público Bolsonaro, ela é bem, a gente sente que o cara que está com o Bolsonaro, ele é muito seletivo nisso. Ele não aceita muito eu vou usar esse termo, essa promiscuidade eleitoral que sempre existiu do governador, que sempre foi prática mesmo, do governador falar, não, meu palanque, todo mundo pode vir. Esse eleitor, ele não aceita isso. Então, eu sinto que o Wellington sendo candidato ao governo, ele pega esse eleitor do Bolsonaro todinho, porque ele vai estar, como ele está com o Bolsonaro, e aqui em Mato Grosso eu não tenho dúvida que o Bolsonaro vai ter mais de 60%, ele vai acabar pegando tudo isso, porque ele vai estar com um candidato só. Meu candidato é Bolsonaro. E como o Bolsonaro já falou, eu vou para dentro da campanha do Wellington, isso vai ter um peso muito grande. Ele vai estar com boa parte da Assembleia Legislativa apoiando, grande parte dos prefeitos, mesmo com a pressão do Mauro, mesmo com a pressão da máquina, que não é uma máquina significativa. Mas a gente já sente, vários prefeitos chegou para mim e falou, eu estou com o Mauro lá, porque eu preciso, mas pode contar comigo. Isso eu sei que, como é que fala, acho que era Nelson Carneiro que dizia, falou, a política diz que coça para atrair, né? então assim, eu sinto que a eleição dele está formatada para governo. E embora ele esteja no Senado e talvez veja o cenário mais fácil para o Senado, eu não vejo que seja. Agora, o senhor quer sair pro Senado. Aí nós temos o Rei do Porco, que foi candidato ao Senado também nessa última eleição. E é uma pessoa que tem aí um poder aquisitivo muito forte, né? Que pode ajudar, inclusive, no financiamento de campanha. Isso não pode estragar aí o sonho do senhor ser candidato, porque o poder aquisitivo fala muito, né, durante uma campanha eleitoral. De repente ele sair candidato pelo partido? Não, porque essa candidatura ela está sendo o Reinaldo é um amigo, é uma pessoa muito eu diria muito fiel ao projeto do presidente Jair Bolsonaro, e ele, assim como eu, nós não vamos sair numa candidatura ao arrepio do presidente da República, né? Essa candidatura minha, se o presidente chegar e falar para mim, olha, Medeiros, eu não vou te apoiar, vou apoiar o Reinaldo, estou com o Reinaldo.
Se ele chegar para mim e falar, não vou te apoiar, vou apoiar o Wellington, estou com o Wellington, vou sair a deputado federal. Eu saí na última vez, eu era candidato, e de repente convenceram o presidente lá a colocar uma outra candidata. Eu mantive minha candidatura e o resultado foi que a influência do presidente, eu estava em primeiro naquele momento nas pesquisas, quando a candidata entrou, que o presidente falou, essa é minha candidata, eu fui caindo e ela foi subindo. Eu agradeço muito ao povo de Mato Grosso, agradeço a Deus, porque eu achei que não ia ficar com voto nenhum, ainda fiquei com 140 mil, beirando 140 mil aí, e a candidata ficou com 300. Então, assim, eu sinto, não adianta aqui o candidato que esteja na base do presidente ficar sem o apoio dele, não vai. Então, se o presidente... Não vai rachar, vai permanecer o grupo líder. Tira voto, né? Exatamente. Então, dessa vez, nós não vamos, em relação ao Senado, não vai ter. Se eu não tiver o apoio do presidente Jair Bolsonaro, eu não saio candidato. Se o presidente chegar e falar, ó, o meu apoio com o Wellington, não está com você, eu não saio. Agora, se ele me falar, você tem um apoio, aí pode sair 10 candidatos que eu saio. Agora, deputado, o senhor acompanhou aí agora recentemente todas essas conversas que o senhor estava falando agora, né, sobre essas conversas com os presidenciáveis, né? Aí a gente viu aqui em Mato Grosso, foi uma polêmica danada, né, que a gente viu a aproximação de representantes do agro, a candidatura do ex-presidente Lula. Isso movimentou a política, assim, de uma forma gigantesca aqui em Mato Grosso, porque nós vimos nomes que apoiaram Bolsonaro, estando aí nessa aproximação com o Lula, né? E aí fica a questão, como é que está a avaliação do grupo do presidente Bolsonaro aqui quanto a isso? Vocês avaliam que a direita está perdendo espaço, Bolsonaro está perdendo espaço aqui, ou seria mesmo, digamos, uma estratégia da esquerda para conseguir tirar esse espaço? Olha, o público tem sempre os lados políticos tem sempre uma parte que se comporta como duna, né? Aquelas dunas, quem não sabe, na praia tem aquelas areias finas que o vento leva ou para um lado ou para outro, né? E esse público, ele fica observando as notícias, né? Mais ou menos como aquele trecho que falava daqueles pessoal que ficava nas praças da Grécia, de ver e ouvir as últimas novidades. E às vezes as últimas notícias que saem na política são tão convincentes que o cara fala, fulano vai ganhar a eleição. E bate aquele desespero, ele fala, e agora? Eu estou desse lado. E aí ele corre para aquele lado lá. Corre, de repente ele vê que não é aquilo, não, é o outro lado, aí ele volta. Você está entendendo? Até se acomodar, né, essas dunas vão ficar indo para lá e para cá, né? Até se firmar, ele se sentir seguro que quem vai ganhar é aquele. Mesmo que perca, mas ele está convicto de quem vai ganhar aquele e ele vai. Então, algumas pessoas do agro pensaram assim, e são pessoas que são pragmáticas, tipo o mercado. E, na verdade, essas pessoas realmente são pragmáticas, eles não fazem política, fazem negócio. E não querem perder, querem estar do lado vencedor justamente por causa dos negócios. Tem implicações, decisões importantes. Por exemplo, dependendo de um projeto, a Ferrogrão sai. Dependendo do outro projeto, a Ferrogrão não sai. E são interesses diversos. Alguns, por exemplo, aqui em Mato Grosso, querem que a Ferrogrão saia. Para outros já é prejuízo. Os transportadores, por exemplo. Exatamente. Né? Então, essas decisões que para nós, às vezes, é só de eu gosto de Bolsonaro, outro eu gosto de Lula, para outras pessoas não. Para outras pessoas representa negócio. Milhões, bilhões. Então é isso. Então, por isso que esses players, dependendo, eles têm um certo peso, e por isso que saem essas notícias todas, né? Mas, no geral, o agronegócio, por exemplo, está fechado com o presidente Jair Bolsonaro. Você passa na zona rural de Mato Grosso, cada fazenda tem uma bandeira brasileira. E estão fechados por quê? O material humano do agronegócio brasileiro, ele começa pelo colono que sai do Rio Grande do Sul, do Paraná, Santa Catarina, e a outra parte dos pecuaristas que saíram do Nordeste, Minas, São Paulo. Essas pessoas são extremamente tradicionalistas, conservadoras, eles têm uns valores assim são família.
família. Gosta dos filhos debaixo das asas, vai na igreja no domingo, ou seja, na católica ou na evangélica, mas gosta desse tipo de valores, né? E eles gostam de proteger sua propriedade, geralmente guarda aquilo lá para os filhos. E eles são... Por que bate a ideia? Porque o Bolsonaro é forte com essas pessoas. Porque geralmente eles não mudam. Só os que mudam é esses que eu falei, que tem certos interesses que já transcendem isso. É porque eles querem defesa da propriedade deles. Isso o Bolsonaro permitiu. Hoje não tem mais invasão daquela ala do PT sem terra, movimento sem terra. Tinha muito roubo de agrotóxico, de defensivos, que às vezes um paiolzinho era 2, 3 milhões, o cara chegava, põe numa caminhonete e ia. Com essa possibilidade de ter porte de arma em toda a extensão da fazenda, as fazendas hoje têm espingarda 12, fuzis. O cara vai falar, poxa, eu vou entrar lá, vou receber uma saraivada uma rajada de fuzil, eu não vou nada. Então diminuiu muito os roubos nas fazendas. Então o cara fica contente com isso. 2, o programa do PT, do PSOL, é totalmente um programa voltado para essa grande causa deles, né? E essa grande causa deles passa primeiro por anarquia total, que eles chamam de destruição dessa família tradicional, padrão judaico, patriarcal judaico-cristã. E essa é justamente a família tradicional que esses caras, que é o cerne que sustenta essas famílias, né? Que é pai, mãe, essa coisa toda. E quando esses caras vão lá e retiram do registro civil, que hoje já não tem mais, não sai mais pai e mãe. Você pegar um registro de uma criança, não tá lá mais pai e mãe, é 1 e 2. E esses caras ficam pé da vida. Quando o cara vai lá e põe um negócio e fala, olha, não quer mais que comemore o dia da mãe ou o dia dos pais, esse cara fica zureta da vida. Porque tá atingindo ele, tá atingindo os... Quando o cara invade a igreja, invade uma missa, esse cara fica muito pé da vida. Então ele não quer nada disso. E Bolsonaro representa o quê? A antítese disso. E Bolsonaro não representa só que ele ouviu falar que Bolsonaro é contra. Não, Bolsonaro esculhamba esse tipo de gente. Então, a ligação desse cara com Bolsonaro não é só... não é o cara ir lá e falar, a economia tá ruim e tal. Ele fala, não, tudo bem, a economia vai melhorar e tal. Mas eu quero ele porque ele tem defendido coisa minha. Ele tem defendido minha religião, ele tem defendido meus valores, ele tem defendido minha propriedade, ele tem defendido minha liberdade. Porque a liberdade, sem os instrumentos para que eu defenda, não é liberdade. Ah, você é livre, mas sua liberdade depende da polícia chegar ou não, porque você não pode ter uma arma em casa. Ah, eu tenho escopeta em casa, eu tenho um revólver em casa. Meu irmão, você é livre. Seu território ali, ninguém encosta não. Você realmente é um homem livre, você protege sua família, você protege seus filhos. Isso é liberdade. Você tem o direito de proteger o que é seu. Porque a lei, o Estado, ele surgiu como o conjunto de todos esses direitos de defesa, justamente para poder todos defender o indivíduo. Não. De repente virou isso contra o indivíduo, que o indivíduo não pode se defender. Então esse cara fica pé da vida e é por isso que ele está tão ligado, e é por isso que Mato Grosso é tão ligado a Jair Bolsonaro. Então, quando dizem, e o PT é mestre nisso, o PT fez isso, veio aqui, pegou principalmente os maiores players daqui de Mato Grosso, que representam, os maiores players nossos do agronegócio são os nacionais. Eles pegaram e publicaram bastante. Por quê? Porque isso é simbólico. Mesmo que coloca lá símbolo, o cara que lê na Folha de São Paulo, fala, caramba, fulano e fulano já estão... O agronegócio está desembarcando, e isso cria. Ele não quer saber se é verdade ou não. É que nem o Lula falava, a gente saía e contava os números, a gente não queria saber se era verdade ou não. Já espalhou a mentira. E na política, muitas vezes a versão vale muito mais que os fatos. Não vê? Tem muita coisa aí que se espalha, que eles vendem como verdade, e não é verdade. Então... falando sobre Hélito aqui, eu me lembro que Hélito perdeu uma eleição em Rondonópolis porque
espalhar saiu num jornal lá que Wellington não gostava de pobre. E na matéria falava que o Wellington lavava a mão com álcool quando cumprimentava um pobre. Isso se espalhou na cidade e ele perdeu a eleição. Então, essas versões que saem, o PT sabe que tem muita força, né? E eles usam muito bem. E acusa os outros, qualquer coisa que você fale, até quando você está falando a verdade, eles falam que é fake news. Mas eles são mestres. Se você pegar, por exemplo, o Twitter do Humberto Costa, todo dia ele faz umas 3. Todo dia ele faz umas 3 mentiras contra o governo. Mas aí eles podem. Inclusive nós estamos na CPI da fake news. Eu estou só esperando instalar, que eu estou fazendo um compêndio das mensagens dele. Que eu quero... O primeiro cara que eu quero chamar para depor é ele. Ele está na CPI das fake news. Eu quero chamar ele, fazer um requerimento para ele ser ouvido. Porque eles são mestres, os mestres da mentira. Aliás, Monsanto dizia, o PT, quando não está roubando, está mentindo. Quando não está mentindo, está roubando. Então está mentindo? Agora está então mentindo, que está roubar. Agora está mentindo. Porque não tem... Nesse momento não tem o que roubar, né? Porque não está no poder, mas era o que o Monsanto dizia. E o Monsanto é um mestre. O senhor estava articulando uma reunião do agro com o presidente Bolsonaro? Chegou a ter esse encontro ou está articulando ainda? Então, tem muitas pessoas do país inteiro que têm nos procurado, né? Eu até adiei isso e até o próprio presidente falou, não, vamos ver isso, porque tem... não foi só daqui do estado, né? Gente do país inteiro. Eu falei, então se faz só com daqui, o pessoal fica lá do outro estado, vai falar, por que não reuniu? Então a gente está procurando... consolidar os nomes primeiro, né, para fazer uma reunião, não com tanta gente, mas com os principais, para fazer esse contraponto também e mostrar que eles estavam mentindo. O senhor continua no Podemos? Assim, como é que está o ambiente lá? O senhor vai continuar lá mesmo assim? O ambiente não está muito bom, não. Né? Como é que está, né? Então... Moro vai ser mesmo candidato a presidente ou o senhor acha que não emplaca, que não teve crescimento em pesquisa? Então, eu estava bem tranquilo lá no Podemos. Até que chegar. Essa foi boa. Atrapalhou o senhor lá, né? Eu estava bem tranquilo lá no Podemos. A gente fez quase 70 vereadores. O Podemos estava aí... Estava 9 anos com contas atrasadas, tava jogando, nós pegamos aqui, acertamos tudo, depois fez fusão com o PHS, mais 8 anos de contas atrasadas, regularizamos tudo, tá? E aí quase 70 vereadores, uma porrada de prefeito que fizemos, tudo certinho, tudo em céu de brigadeiro. De repente o Moro estava quietinho lá nos Estados Unidos, ganhando quase 300 pila por mês lá. O Álvaro foi lá, trouxe o Moro para cá, para colocar dificuldade na vida dele, né? E aí embaraçou a minha também aqui, né? Porque aí eles já chegaram, o Álvaro já chegou aqui chutando a porta, querendo que eu saísse. Eu não vou sair antes de abrir a janela, por quê? Eu tava aqui tranquilo e... Que negócio que é esse? Eu não vou sair. Ele veio aqui, deu uma entrevista. Eu só espera. Deu uma entrevista aí, forte e tal. Falei, também não vou responder. Falei, não vou responder, né? Não vou responder. Mas eu fiz o seguinte, eu fui, para não deixar dúvida, fui até o Rio de Janeiro, conversei com o Moro, conversei com a Renata e expliquei para ele. Falei, quando o senhor estava no Ministério da Justiça, o senhor viu a minha postura em sua defesa do governo. Eu continuo vice-líder do governo, continuo fazendo aquela defesa. Eu não tenho como chegar no meu estado agora e virar e falar, olha, eu não estou mais com o presidente Jair Bolsonaro. Eu falei, o senhor teve seus motivos, teve problema do governo e saiu a respeito, mas eu não tive nenhum problema e eu não tenho por que fazer isso. Eu represento um estado e represento pessoas que aprovam esse projeto. E eu não posso pegar agora e falar, não, agora eu sou Moro. Agora eu tô Moro. Eu falei, não tem como. Então, a gente pode combinar. A gente faz aqui, eu não vou ficar lá te chutando, até porque eu tô no partido. Mas eu preciso ficar até a janela para abrir. Ele falou, não, tranquilo, e fizemos ali um acordo de cavalheiros, abrindo aí. Eles me chutam e você fica quieto. Eu fico quieto. Você vai pro PL?
Não, aí depende. Em relação ao PL, tem que ter o raciocínio. Por exemplo, o senador Wellington sai a governo. Aí nós vamos ter que estudar. Eu vou para outros partidos da base que vão o apoiar para poder ali prestigiar os outros partidos, ou fico e fazemos chapa pura? Bom, isso vai ter que ser discutido. O senador Wellington não vai para governo, vai para Senado, e o presidente Jair Bolsonaro continua me apoiando para o Senado. Bom, aí eu vou ter que ir para outro partido, ser candidato ao Senado lá, né? Bom, o presidente Wellington, Nossa Senhora! O senador Wellington, Tá alinhado mesmo, né? O senador Wellington não é candidato ao governo, é candidato ao Senado, e o presidente chega para mim e fala: Medeiros, eu não vou te apoiar, vou apoiar o Wellington. Aí eu tenho que tirar a candidatura do Senado, por exemplo, e tenho que ser candidato. Aí nessa hipótese eu iria pro PL, ser candidato. Ele falou presidente Wellington, mas presidente do PL. PL em Mato Grosso. Exatamente. Só pra gente complementar aqui, né? E aí, não querendo te deixar em uma saia justa, mas já deixando. A gente acompanha algumas publicações nacionais aí de que o Podemos estava avaliando se o Moro subia na pesquisa para realmente firmar a candidatura à presidência. E teria a possibilidade de que, se não subisse, pudesse ser ao Senado. Confere essa informação? Olha, com o tanto de dinheiro que o Podemos tem para a candidatura do Moro, dificulta bastante a vida do Moro, né? O Podemos tinha sugerido, a presidente Renata tinha sugerido que fosse feita um jogo de cavalheiros ali, o seguinte: unia-se o Podemos com a União Brasil para o ministro Moro, o ex-ministro Moro, ir para a União Brasil e ser candidato por lá. Por quê? O União Brasil tem em torno de 700 milhões. Tem muito dinheiro. Tem muito dinheiro. Tem todos os dinheiros 700 estão com milhões. eles. 700 milhões. Isso dá para custear uma candidatura, né? Dá, né, Rafael? Você acha que dá? E a coisa estava andando bem. Mas ultimamente parece que entrou água. Parece que os governadores não aceitaram e tal. Então não sei como é que vai fazer, porque o Podemos, pelos cálculos que eu vi lá, o ex-ministro ficaria muito prejudicado para enfrentar uma campanha à presidência, enfrentando dois candidatos muito competitivos, sem poder andar pelo país. Porque o Podemos realmente não tem dinheiro. Então, eu não sei como é que vai ser. Eu, por exemplo, eu não vou dar conselho para o ex-ministro, mas analisando pela lógica política, a lógica política seria o seguinte: se quisessem preservar a biografia do ex-ministro Moro, era fazer era o atual senador Álvaro Dias ir para vice ou para outra candidatura qualquer e lançar o ex-ministro ao Senado do Paraná. Eu acho que ele é um senador eleito, e isso aí guardava ele para 2026. Outro momento. Lançar Moro agora é queimar a história dele, é queimar ele irremediavelmente para qualquer outro projeto para as próximas eleições. Então, se lança ele presidente agora, esquece. Então, jogar ele na gaveta do Daciolo, Então, eu acho muito temerário o que estão fazendo. Eu não culpo ele nunca foi da seara política, mas eu chego a pensar que foi feito dolosamente para evitar que ele viesse a uma candidatura ali pelo Paraná. Então eu jogo ele para cima para evitar que ele venha disputar espaço aqui no Paraná. Até porque lá ele seria eleito, né? Bom, deputada, é sempre um prazer receber o senhor aqui, mas assim, preciso finalizar aqui com uma pergunta. A gente sempre comenta, eu acho que todo mundo comenta isso, né? Que a eleição passada já foi uma disputa assim, muito forte, né? A gente viu
Então, a gente viu até facada na eleição passada presidencial, né? E a gente até comenta, eu tenho até medo do que vai acontecer nessa eleição. O que vocês esperam? O que o grupo do presidente Bolsonaro aí, como é que se prepara, o que espera dessa eleição? Bom, quando você entra no morro, você sempre entra receoso, né? Você vê quantos carros que se perderam o GPS, a pessoa acabou entrando numa favela lá no Rio e acabaram levando tiro, né? É a mesma sensação quando você disputa a eleição com o PT. É sempre perigoso. Porque você não está tratando com gente normal. O próprio Celso de Mello falou com todas as letras e está lá nos anais do STF. Não é um partido político em sua essência. Ali era um ajuntamento de gente que eles se ajuntam e fazem ali um processo tipo de quadrilha mesmo, né? Que tem cada caso ali escabroso, né? Nunca explicado. Basta ver no tanto caso que nunca foi esclarecido. Começa aí pro Celso Daniel, Toninho do PT e tantas outras coisas que nunca foi tratado. Então a gente fica receoso, essa facada do Bolsonaro, por exemplo. Um lobo solitário. Troço que nunca consegue esclarecer. O cara é doido. Aí você vê o cara dando entrevista. Você nunca vi tanta lucidez. Então a gente está indo para essa campanha preocupado com duas coisas. Uma, com o ataque ao Jair Bolsonaro, ao presidente. 2, com um ataque fake do outro lado, que da outra vez já teve. Aquele tiro naquele ônibus lá, aquele tiro lá foi uma... Se lembra do tiro que houve na carreata deles, né? Na caravana, né? Na caravana deles. Porque ele já vem, a meu ver, fazendo os atos preparatórios para isso. Você vê aqui e ali eles falando que tem medo de ataque contra Lula. Outro é que o pessoal do Bolsonaro é sanguinário. Até mesmo aquele ex-ministro que saiu do STF deu entrevista semana passada falando que o pessoal do Bolsonaro é sanguinário. E aí eu pergunto, como sanguinário? Bolsonaro foi esfaqueado no meio de uma multidão, o cara não levou um soco, o cara foi preso e está preso aí respondendo na justiça. Que povo sanguinário é esse que não matou aquele cara lá, que não lixou o cara? Que povo sanguinário é esse que fez em N manifestações com milhões de pessoas e não tem um caso de violência? Quer dizer, então estão querendo criar uma narrativa quase que preparando para alguma coisa desse tipo. Então eu tenho essa preocupação. Que armadilha esse povo pode fazer. Mas a gente tem aquele negócio de pedrada de doido e coice de burro, ninguém está livre, né? Então vamos enfrentar a eleição, vamos ter que ter o maior cuidado, sempre sabendo que pode ter esse tipo de coisa, porque eles são mestres nisso. Quem não se lembra do dossiê dos aloprados? Eles pagaram mais de 1 milhão naquele dossiê para poder fazer coisa contra o adversário. Então eles sempre têm desse tipo de jogo, né? Vamos torcer para que nada aconteça, principalmente em nível de dano físico a ninguém, mas temos sempre o risco. Quando você trabalha com bandido, é assim. Eu tô torcendo para não levar nem pedrada nem coisa. Também, por isso que eu não vou mexer com burro, né? E nem discutir, nem com doido. Deputado, muito obrigado pela sua entrevista. A gente entrega para o senhor a caneca em nome do grupo André Michels. E se tem alguma coisa aí que a gente deixou de comentar, que o senhor deixou de esclarecer aqui, o espaço tá aberto. Olha, eu quero dizer o seguinte, gente. Eu quero dizer para os palmeirenses que eu concordo. O título de 51 tá valendo. Viu? O quê? Não pode. Não pode? Só perder voto. O título de 51 não vale? Gente, então não vale não, viu? É só vice. Diz que não vale o de 51 não. Palmeiras é vice. Então diz que não vale não. Então não tem. Então continua não tendo Mundial. Sacanagem com o André. Sacanagem com o André. Essa brincadeira aqui é porque
O nosso querido André, dono do site, ele é palmeirense. Tá muito triste, tá balado. Eu tinha que fazer isso. Sumiu, faz tempo que eu não resisti, André. Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. E